Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma live. Tô aqui acertando a luz. Acho que agora ficou melhor. Meu nome é Isis Honorato, sou psicóloga e neuropsicóloga e hoje o assunto será diagnóstico de autismo na mulher, né? Então, quem for chegando, por favor, vai divulgando essa live, vai compartilhando, vai apertando aí no curtir, para que mais pessoas tenham alcance a esse conteúdo de qualidade, tá? Sejam todos bem-vindos para mais uma live. E o assunto de hoje é diagnóstico de autismo na mulher. Vou convidar hoje a psicóloga Camila Borges para falar com a gente sobre isso. Aí a Camilinha já chegou. Oi, Oi, tá me ouvindo? Tá me vendo bem? tô ouvindo. Meu Que som tá bom. bom? Tá ótimo aqui pra mim. Conforme as pessoas forem adentrando, aí a gente vai questionando como é que tá. Você tá bem? Eu tô bem, e você? Tô bem. Acho que as pessoas Eu devem, tinha preparado. Fala. devem estar almoçando junto Tem com a problema gente. não. Com certeza. Seja bem-vinda, Rose. É, Aí, o pessoal já tá entrando. Seja bem-vindo, Caju. Por favor, quem for chegando, vai nos dizendo se o áudio tá bom. E não esqueçam de compartilhar também com as pessoas, deixar os likes de vocês. Viagem atípica, seja bem-vinda. Então, o tema de hoje é diagnóstico de autismo na mulher. Ah, ó, o Caju acho que falou que você é a pessoa blogueira preferida dele. É ela, a Juliana. Falou que tá ótimo o áudio e a Rose falou do meu posicionamento. Acho que agora vocês estão todos nos vendo aqui. Então tá bom. Obrigada pelas dicas, queridos. Bom, eu separei uma coisa aqui para a gente dar entrada no assunto. Tudo bem que você vai falar também. O autismo, e assim, o mais conhecido antes era a síndrome de Asperger, autismo leve, moderado, e aí tinha uma questão de severo. E hoje tudo está dentro do mesmo guarda-chuva que eu brinco, que é o transtorno do espectro do autismo, o TEA. Se eu estiver errada, você me corrige, que você é especialista aqui no assunto. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Seja bem-vinda, Tainá, seja bem-vindo, André. E a maior incidência, pelo menos que eu pesquisei, foi em homens, ou pelo menos é mais fácil o diagnóstico em homens, ocorre com mais frequência do que em mulheres ou meninas, mas existem sim. E uma coisa que eu vi que assim, é marcado pelo início precoce. Ó, a Viagem Atípica falou que ela é sua fã, viu? Que você tá Ai, que linda. legal. E é marcada pelo início precoce de atraso e desenvolvimento das habilidades sociais, comunicativas e demais habilidades. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que foi pensando na questão do início precoce. Você lembra de algum é, sintoma, de alguma coisa que foi diferente para você, alguma habilidade social, dificuldade na comunicação? Como que você era? Questão Então, da questão social, sensoriais também, que falam bastante. sobre a minha experiência, minha vivência de pessoa autista, quando acontecia quando criança, eu não tinha noção de que isso se englobava em um transtorno, né? E nem os meus pais. Então, ficava dificuldades isoladas que era, entre aspas, comum de uma criança passar, mas que não apontava muito bem para que fosse uma situação de algum transtorno, algo que fosse diagnosticável. Então, teve essa dificuldade
de diagnóstico, porque naquela época, eu não sou tão nova assim, não tinha profissionais qualificados que falassem sobre isso, e nem na escola também. Eles costumavam chamar os meus pais por eu estar muito sozinha, por eu não interagir, como se a culpa fosse deles ou como se a culpa fosse minha. Então parece que eles não tinham esse preparo de eles intervir e, e orientar, né? Então, tudo começou por uma questão assim de uma reclamação de uma habilidade social. Foi a coisa mais notável. Foi o mais notável. E como eu estou dentro do espectro, então eu apresento as características, né? A sensibilidade sensorial, que quando desde criança é em relação ao cabelo, e eu não conseguia calçar um tênis sem chorar porque a costura da meia estava me incomodando. E principalmente nesse fato era visto como frescura. Ah, tá, todas as crianças estão calçando tênis, é só calçar um tênis, é só colocar a meia. O que que tem de difícil nisso? E eu chorava porque me incomodava muito e eu não conseguia explicar o que que incomodava em calçar um sapato, né? Até que hoje Tinham eu outras roupas que te incomodavam, Camila? Ou roupas meio muito que tudo justas, te dava. Você falou da meia, era algum tecido, tipo lã, lycra? era costura que ficava perto do dedo. Não era exatamente tecido, mas aquela costura que ficava com um relevo maior e dava para sentir. E tanto é que hoje eu não tenho mais essa dificuldade com meia e para calçar, mas se tiver um grãozinho de areia, eu sinto, e às vezes eu tenho a sensação de que é uma pedra. Algumas vezes eu parava assim, tava com alguma amiga e falava, peraí que tem uma pedra no meu sapato, eu vou tirar. E aí eu tirava, era um grãozinho minúsculo, e a pessoa, caraca, você sentiu isso? E sim, eu Uma senti o grãozinho que tava, hipersensibilidade. sim, senti o grãozinho que tava Pensando um incomodando. pouquinho nas questões sensoriais, o cabelo te incomodava? Como era o seu cabelo na infância, assim? Quando a gente tá vendo que tá curtinho, mas era grande? Como é que era? Quando minha mãe não deixava eu cortar, porque os pais têm isso, né? É meu filho, eu faço o que eu quero com você, com o seu cabelo também. Então ele era grande, ele era quase na cintura, era bem grande. E me incomodava muito. Eu sempre quis cortar, pedia para cortar e minha mãe não deixava. E não é à toa que desde criança, quando eu tinha o cabelo grande, ele sempre ficava preso. Então, para que ter um cabelo grande que incomoda e que você tem que prender para não incomodar porque você não pode cortar? Então, a partir do momento que, depois de muita insistência para cortar, e quando eu pude cortar, ele nunca mais ficou grande. E aí eu fui percebendo que não era uma questão de estética. Não queria cortar porque eu achava bonito, queria cortar porque me incomodava. E o máximo que eu consigo deixar crescer é mais ou menos aqui perto do pescoço. E quando chega um tamanho aqui que eu consigo prender, ele fica preso. Às vezes eu até fico realmente enjoada e querendo mudar o visual, mas não dá. Ele fica curto sempre. E aí você falou, os pais fazem aquilo que eu quero, enfim, e eu fiquei pensando como que é para um pai, para uma mãe, talvez ter uma criança com cabelo mais cortadinho, mais curtinho, ou naquele padrão que a gente discutiu na semana passada na live, que é falar assim sobre estereótipos, né? O que é masculino e o que é feminino. Então, cabelo curto tem um estereótipo mais masculino. Como que é isso? É, bom, eu já não me vestia como as pessoas esperavam que uma menina se vestisse, né? Com roupa justa, saia, um- uma roupa de menina. Eu sempre gostei de roupa mais larga por ser mais confortável. Então dava uma sensação, uma aparência assim, de ser algo masculinizado. Mas não era a intenção, né? Era uma consequência de uma sensibilidade à roupa, que não necessariamente está ligado a um padrão de beleza, algo. Eu era uma criança, eu nem sabia dessas coisas, eu queria o que era confortável.
E aí junta isso com o cabelo A curto. Ju colocou assim, acho que para corroborar com a sua fala. Pais conseguem deixar a gente bem traumatizada com as vontades deles, rindo de nervoso. Eu tô vendo agora os comentários. E aí, juntando a questão da roupa e o cabelo curto, ficavam me falando que eu parecia um menino. E isso é super desagradável, né? Porque a gente, quando criança, você não tem essa percepção de feminino, de masculino. Quando começam a falar para você, aí você vai percebendo essas diferenças. E acaba que é um bullying muito precoce que a gente sofre por conta disso. Como se já tivesse que escolher um padrão de feminino e masculino, e um bullying provavelmente aos 4, 5, 6 aninhos de idade, né? A gente nem sabe, nem tem maturidade para isso ainda. Uhum. A Tainá, me corrija se eu tiver errado o nome, eu que corto meu cabelo desde que formei na escola. Sempre ficava muito irritada quando outras pessoas ficavam me tocando para cortar o cabelo. Eu acho que é uma coisa também complicada, né? Ir no cabeleireiro, as pessoas colocam um monte de coisa aqui, colocam um negócio que aperta a gente. Pelo menos aqui me incomoda o pescoço. E aí põe a mão e vai não sei o quê, e lava e joga água. É uma loucura só. Eu até comprei uma máquina porque fica muito mais prático eu fazer em casa, sem contar que toda vez tem que pagar para uma pessoa só fazer assim rapidão. Bem mais rápido. É, a gente continuando nas questões sensoriais, você tem outros exemplos? Você falou da meia, da pedrinha no sapato, que na verdade é um grão de areia, falou da questão do cabelo. Tinha algo mais que te incomodava? A luz, Pensando a nível de claridade, infância. a claridade sempre me incomodou também e até hoje. Quando é mais assim a luz natural, mesmo que seja que se eu estiver lá fora e mesmo que eu esteja na sombra, a luz natural do sol vai me causar muita ardência nos olhos, uma dor, um desconforto. E eu tenho que ficar assim, eu fechando muito os olhos, eu colocar um óculos escuro. Em ambiente com luz artificial, nem sempre, só se ficar, se realmente estiver muito forte, ou uma luz de neon, ou luzes piscando, que aí fica tudo bagunçado. E há alguns barulhos específicos. A gente às vezes tem uma impressão de que a sensibilidade sensorial auditiva é só para ruído alto, e por isso que geralmente as crianças colocam as mãos para tampar, mas não necessariamente vai ser para um som alto. Às vezes um som de baixa frequência vai causar um desconforto muito maior do que estiver tocando uma bateria lá fora. Tem Então, um som que eu sou irritada, acho que eu e a grande maioria das pessoas passar as unhas naquele quadro negro, né? Antigo quadro ai negro, não, quadro da lousa, assim. eu chego e fico É arrepiada. tipo esses barulhos fininhos que às vezes irrita. Sim, o tic-tac do relógio, mastigação. Mastigação me dá uma raiva tão grande que é irracional. Eu sei que não faz sentido ficar com raiva disso, mas eu fico. O tic-tac do relógio também. Ó, a Tati tá falando que ela é sua fã, que você é maravilhosa. Você Ah, é Tati tá famosa, hein? aqui. Ó, a Tati falou assim, ó, passar a colher na panela. Ah, esse também me irrita. Sabe aquele negócio de ficar... Sim, Isso também é irritante. Aí você vai crescendo e aí eu fico imaginando assim, alguns momentos, todos esses sinais, essas sensibilidades, você teve alguma questão de crises explosivas? Se a gente pensar na sua infância, indo para a sua adolescência, que aí os hormônios começam a fazer efeito também. foi menos. Foi menos explosiva. A maioria era implosiva, né? E, e
e refletia tanto que eu tinha muita dor de estômago e ninguém sabia direcionar o porquê. Quando eu ia ao médico, falavam que era emocional, para procurar um psicólogo. E aí a gente pensa, mas como assim, né? Tá doendo aqui, eu vou procurar um psicólogo. E, e era somatizado dessa forma. Eu não sabia lidar, eu não sabia reconhecer. Só, a Tati perguntou assim, Camila, algum cheiro incomoda também? Cheiros fortes me incomodam bastante. Não tem assim nenhum específico, mas se for forte, incomoda. Perfume. Depende do perfume. Se for mais forte, vai incomodar, mas chega um momento que ele diminui, né? E aí passa a não me incomodar, eu não consigo mais perceber. Mas, por exemplo, às vezes com comida, carne tem um cheiro muito forte, né? Peixe, fígado, eu detesto fígado, não gosto de peixe também. E principalmente os das carnes que tem um cheiro mais forte, incomoda bastante. A criatividade atípica compartilhou com a gente que cheiro doce incomoda muito. É horrível. E aí você falou de cheiros, eu fiquei pensando assim, adereços femininos, pulseira, colar, brinco, batom, essas coisas todas assim, e, tipo, aquelas pulseirinhas que fica aquele barulhinho toda hora. Às vezes tem brinco que é grande, aí fica batendo toda hora aqui conforme o vento. Como que é isso? Já experimentou? Pulseira, colar, brinco. Eu não gosto muito, não. Porque não gosto. Às vezes eu tentei usar porque alguns eu acho bonito, mas é incômodo. Então eu não uso. E maquiagem eu também não uso. Pronto, simples assim. Eu falei de crise implosiva e explosivas e eu nem expliquei o que é. Você poderia explicar para mim o que é uma crise implosiva e explosiva? As crises, elas geralmente acontecem por conta de alguma sobrecarga, seja sensorial ou uma sobrecarga emocional também. E, e aí a gente acaba reagindo de uma forma, entre aspas, exagerada. Às vezes pode acontecer em crise de choro, agressividade, por conta de estar muitos estímulos ao mesmo tempo que a gente recebe e a gente não consegue ter o processamento da forma que é esperada, da forma que geralmente se processa os estímulos e interpretam isso e lidam, né, diariamente. Às vezes isso vem de uma forma muito intensa, muito exaustiva, que acaba criando uma sobrecarga, e é como se a gente tivesse que descarregar de alguma forma. E nem sempre é uma coisa que a gente consegue controlar. Muitas crianças, principalmente, não principalmente, mas o que é assim comum que a gente escuta, terem muitas crises explosivas. Elas choram muito por algum motivo que não é aparente, a gente não consegue perceber. Às vezes a gente fica com dificuldade de saber o porquê que ela está chorando, o que está incomodando para a gente poder acalmar essa criança. E da forma explosiva pode se dar de várias formas também, tanto uma queda de energia e que a gente fica extremamente exausto por conta de alguma situação e a gente acaba ficando muito dentro de si, né? O nome dá essa ideia. Então, é como se a gente não estivesse externalizando e estivesse explodindo por dentro. Causa uma exaustão, às vezes a gente dá um cansaço muito grande, fica com o olhar perdido, vazio e sem energia. E aí a gente espera esse momento passar, tenta se acalmar de alguma forma. Mais um comentário aqui. Criatividade mandou assim, quando eu era ele era uma criança muito agressiva, sempre se machucava na infância, achava que eu era bipolar.
E aí eu queria te perguntar se você teve durante, desde o momento da escola, que falou, conversou com seus pais, você falou que também tinha uma questão de dor de estômago, aí falavam que era psicológico. Como foi a saída ao psicólogo? É, e aí você trouxe também que antes não se falava tanto sobre autismo, de fato é verdade, foi uma coisa que está sendo falada e mais divulgado, eu acho que de uns 7, 8 anos para cá, até então não se falava sobre, tinha uma perspectiva de achar que quem tinha o TEA tinha só a questão do retardo mental ou deficiência intelectual, né? E aí veio se trabalhando aí, colocaram outras denominações, graus, enfim. Como que foi para você? Porque assim, você falava, conversava, tinha uma sensibilidade com relação às questões sensoriais e tinha dificuldade de fazer amigos. Como é que essa psicóloga te abordou, os profissionais a qual você passou, enfim? Parece que até hoje essa questão acaba estereotipando a visão do que é o autismo, né? Se a pessoa não tem deficiência intelectual e atraso na fala, então ela vai ser facilmente descartada para esse diagnóstico e vai acabar sendo negligenciada e passando despercebida dos profissionais enquanto a isso. E aí vão acabar vão tratar mais de questões pontuais e isoladas e não vão agrupar todas as características em um transtorno só. É, esqueci o que eu ia falar. Tudo bem. Eu fico pensando aqui, e aí eu vou compartilhar um pouquinho da minha trajetória. Eu fiz neuropsicologia, até então não sabia do TEA, enfim, e na neuropsicologia a gente vai para o transtorno de desenvolvimento. O TEA, TDAH, e aí vai, né? Tem deficiência intelectual, questão de aprendizagem. E quando eu me deparei com o TEA, foi um dos transtornos mais difíceis, até porque cada indivíduo é único. Então já começa que assim, quando a gente vai pensar em trazer para uma base, não tem uma base. Tem algumas coisas que dá indício de, então, tipo, questões sensoriais. E a gente pensa sensibilidade corporal, ruído, paladar, tá. Dificuldade de comunicação. Então a gente pensa, então não fala ou fala muito mal. E aí encontra uma pessoa, uma criança bem articulada que fala, a gente fica aí, como é que é isso? Contato visual empobrecido. Tá, e a gente pode ter algumas pessoas que atrelam isso à timidez também, tipo, o primeiro encontro, tá tímida, né? Não vai ficar me encarando, é uma criança ainda, um adolescente, a gente pode falar assim, ah, ele tá com dificuldade de me olhar. Então, é difícil se a gente pensar numa questão de que, assim, quais são, como você falou, né? Tem a fala, tem isso, tem aquilo. Então, ela só, no seu caso, tinha uma questão de eu fico pensando, dor de estômago, então uma ansiedade. Tem uma questão aí de dificuldade para fazer amigos, então ela é tímida. E aí eu fico pensando assim, o quantos profissionais podem falar assim, vai lá, Camila, faz amigo, usa tal abordagem, fala tal coisa, puxa tal assunto, puxa tal isso. E aí você fica assim, meu Deus, como é que eu vou fazer com essa lição de casa que ela me passou? Faço ou não faço? Consigo ou não consigo? E aí você tenta ou não tenta, só fica assim, ai meu Deus, não vou conseguir, não vou conseguir, não é culpa minha, não é isso, não é aquilo. Porque eu, como profissional, já passei um pouco por isso no início de alguns é, acompanhamentos com pessoas que têm autismo, adolescentes, então, já peguei uma criança também, e aí você vai vendo que assim, você dá uma dica, aí volta na semana seguinte, tipo, ai, eu não consegui, não. Aí você senta e fala, mas por quê? O que que aconteceu? Qual foi o problema? E aí você vai vendo que não é assim só timidez, tem algo a mais. E graças a neuro, eu acho que trouxe essa base de falar assim, não, peraí, se ele tá falando que não consegue, é porque não tem só isso, tem algo a mais. Não é uma timidez. Vamos Sim, estudar, vamos pesquisar mais? E aí foi um pouquinho dos bastidores que eu contei para você antes da gente conversar hoje presencialmente aqui,
que acho que foi fazendo a gente buscar, me fazendo buscar e aprender, e a paciente e o paciente também me ajudou a chegar nesse caminho, nesse diagnóstico. Então, foi uma coisa bem bonita. E aí eu fiquei imaginando para você passar toda a sua adolescência fazendo acompanhamento, e quando é que veio esse diagnóstico? Ou não E, veio? Ou foi você que deu? Foi e, buscar, enfim, por conta de que você hoje é psicóloga, então você entrou em contato com isso. Como foi? e em relação às habilidades sociais, é tão delicado que durante a graduação eu fui participar de um grupo de habilidades sociais que era de um estágio. E aí as meninas tinham uma escala para elas avaliarem, né, as habilidades sociais e quantificar as habilidades. E aí tinha algumas atividades que elas sugeriam e algumas delas eram coisas simples, cumprimentar alguém na rua ou pedir uma informação e eu não conseguia. E eu falava para elas que pode parecer uma coisa muito simples, mas que nesse contexto, que acaba que não era natural, né? Elas sugeriram para eu fazer uma coisa que não precisava. Então eu fiquei muito estressada e eu falava que eu não conseguia. E aí chegou um ponto que elas acabaram insistindo um pouco. Tipo, vai, você consegue, é só ir lá e falar isso. Mas não é só ir lá e falar isso. E nessa época eu não tinha o diagnóstico. Então eu também não tinha a percepção. Eu sabia que era difícil, mas eu não tinha essa compreensão. E elas também, por não saberem, acabavam achando que poderia ser quase que uma frescura minha por não ir lá e chegar na pessoa desconhecida e falar algo simples. E isso desde a infância. E o que eu tinha esquecido de falar, eu lembrei. Que quando eu fui aos psicólogos quando eu era criança, eu não me lembro assim a abordagem, o que acontecia, mas eu fui um tempo porque meus pais, as pessoas que estavam próximas, falavam que eu era muito tímida. E esse rótulo persistiu por anos, até que na adolescência resolveram atualizar esse rótulo para introvertida. Ah, você é assim porque você é introvertida, né? Aí eu não sei se vocês estão falando que é porque eu sou introvertida, então. Eu sou. Mas a timidez não fazia sentido para mim, porque não era timidez, era muito além disso. Era um nervosismo extremo, uma dificuldade. E às vezes eu realmente não queria. Às vezes eu preferia ficar sozinha. Mas quando eu queria e quando eu precisava, não tinha essa facilidade, era muito difícil. E eu não me lembro de ter amigos na infância. Os amigos que eu fiz foi na faculdade. E alguns agora no trabalho. Mas antes disso, eu tinha contato com algumas pessoas, mas não era nível de amizade. É porque tinha convivência. E essa questão Entendi. das habilidades sociais é muito complicada, porque às vezes não é só chegar e conversar com alguém. Tem também todo o contexto, a questão de duplo sentido, de ironia, de sarcasmo, que às vezes você não compreende a piada e aí falam que você é lerdo porque você não entendeu, ou porque você leva tudo a sério, leva tudo ao pé da letra, não sabe nem brincar. Então acaba que tem um pouco de exclusão nesse sentido. Ah, nem vou brincar com ela porque ela leva tudo a sério. Não vou falar nada. E aí Ou quando eu então não ela entendo, leva tudo ao pé da letra, mó sem graça. uhum, A criatividade colocou assim: eu fui negligenciada, tive diagnóstico na infância inicial de hiperatividade, depois psicomativo, TAG, borderline, bipolar, TDAH, e aí vai. Você é, passou por esses transtornos todos, assim, de tipo, ser diagnosticada com várias coisas? eu fui diagnosticada com ansiedade e depressão, mas naquela época eu não fazia sentido esse diagnóstico. Quando eu fui procurar psicólogo na adolescência, por conta própria, por
por estar em dificuldade, principalmente nas habilidades sociais, na escola, que todo mundo tinha seu grupo de amigos e eu era a única que não tinha, passava o intervalo sozinha. E aí eu fui em busca de autoconhecimento, de saber o porquê que eu tinha tanta dificuldade em fazer amigo e, e algumas outras questões. As outras questões eu não conseguia interpretar como autismo também. Eu nem conhecia autismo, não sabia o que era isso. E aí tudo que eu levava de demanda era visto de forma isolada. Ah, você não consegue fazer amigo porque você provavelmente está muito ansiosa e eu vou te indicar para um curso de oratória para você aprender a conversar melhor, a falar com as pessoas. E eu ficava, gente, mas o que que tem a ver? Eu ficava muito brava porque eu não, não via como esse profissional estivesse me compreendendo e realmente me escutando. Ela estava vendo aquilo ali e queria solucionar aquilo, mas não via que esse ponto está interligado com uma coisa muito mais ampla. Sim. A criatividade também colocou no teste neuropsicológico. Ela disse eu era um caso clássico, não entendeu o porquê de tantos erros, tem estereotipias, dificuldade na linguagem, na comunicação, rigidez e letalidade. Mas realmente existe pouco estudo, principalmente para o diagnóstico em mulheres, isso é verdade. Creio que, e aí ela fala, creio que é por isso que dificultou tanto o diagnóstico dela quanto o seu. Gente, se eu for perdendo algum comentário, por favor, sinalize aqui, viu? A Ju, não vou explicar. Porque você não É, entende e isso machuca quando é dito. As é pessoas acham que a verdade. gente é obrigado a entender tudo que elas dizem, né? E eu fico muito brava com ironia, porque qual o sentido de você dizer uma coisa sendo que você quer dizer outra coisa? E aí, se eu entendo exatamente o que a pessoa diz, que o erro é meu, porque eu não entendi. Mas ela que não falou a mensagem correta. Sim. Então, é uma E coisa. acontece isso muito com os. E aí eu acho que é uma palavra bem difícil, neuroatípicos contra os atípicos. Imagine com qualquer pessoa, né? A gente tem uma dificuldade para isso, para entender o que, que o outro está dizendo. Tem mais uma aqui. A Mônica trouxe para gente. Qual a diferença, imagina, que haveria se tivesse diagnóstico de TEA na adolescência? Seria incrível se eu tivesse na adolescência ou na infância, né? Porque eu iria ter a intervenção adequada, direcionada para a minha dificuldade, para o meu diagnóstico. Eu não ia ter sido tão negligenciada, visto como a menina tímida e cheia de frescura. E eu ia procurar as intervenções adequadas e um melhor desenvolvimento de lá até aqui, sem passar por diagnósticos errados e por tanto estresse, por um processo de autoconhecimento acaba sendo errado. A forma que eu me via antes do diagnóstico é muito diferente da forma que eu me percebo hoje. É como se a partir de agora sim, eu consigo saber quem eu sou, conhecer mais sobre mim, saber por que eu sou de certa forma e que ajo de determinada forma. E assim a gente consegue se respeitar, não fica fazendo coisas só para ser aceito, para poder ser pertencente a um grupo, fazer coisas que você não gosta porque tá todo mundo fazendo e aquelas pessoas são aceitas e tem amigos e tem muitas coisas que eu gostaria de ter, mas eu não tenho por conta da minha dificuldade. Até porque na adolescência a gente quer pertencer a um grupo, né? A gente quer também ter amigos, quer sair. E eu fiquei imaginando você falar assim, fazer coisas que eu não gosto. A questão do excesso de carga emocional que isso acabou te trazendo também, né? Deve ter Sim, ajudado muito as suas crises gástricas. com certeza.
Com certeza influenciou muito. Tem mais um aqui. Eu tô tentando rodar aqui a coisa aqui. A Hannibal, eu socializo muito por temas. Eu sempre leio e aprendo muito. E os meus, gente do céu. E os meus assuntos tendem a cair. Nossa, o coisa não quer me ajudar hoje, não. A cair nesses A cair temas. nesses temas. Não sei jogar conversa fora. E minhas conversas tendem a debates científicos. A gente poderia pensar em uma questão de hiperfoco, um tema único, um único interesse, que eu sei que tem bastante, até porque vocês são também, quando interessa por alguma coisa, acho que como toda criança e adolescente, foca nisso e vai até o fim. Esse negócio de jogar conversa fora é muito interessante, porque eu me lembro nas terapias eu falando que ela tentando proporcionar, né, um lugar de autoconhecimento e de intervenção, falando, quando você estiver em um grupo, tenta conversar, tenta interagir. E eu falei, mas eu não consigo, não faz sentido eu conversar sem necessidade. O que estão conversando ali não é de meu interesse e não é necessário. Eles estão conversando por conversar e eu não sei fazer isso. Eu sei conversar quando tem algum objetivo específico, algum assunto de interesse. Então, realmente, nessas situações sociais que estão conversando, interagindo, jogando conversa fora e conversando aleatoriamente, eu não consigo entrar e participar e falar até mesmo sobre o que eu estou pensando a respeito do que eles estão falando. Então, não tinha um objetivo específico e eu achava assim, não é necessário conversar. E é complicado isso, porque mesmo que a gente queira participar, interagir, não é tão simples quando você só chegar e falar o seu ponto de vista. Se a gente pensar hoje numa questão de conscientização da população e principalmente ajudar pais, mães, profissionais, psicólogos, enfim, que tem bastante gente assistindo a nossa live aqui, o que que você poderia dar como dicas para as pessoas falarem assim, não, peraí, isso não é só uma ansiedade, isso não é só uma hiperatividade, isso não é só uma timidez, quais seriam assim, umas dicas para conscientizar essa população, fazer com que a pessoa busque mais, sei lá, independente se tem um acesso à psicologia ou à neuropsicologia, relatórios, pequenas dicas. Eu acho que independente se a pessoa tem um diagnóstico ou não, mas se você está percebendo que o outro está demonstrando ansiedade ou qualquer outra coisa, eu acho que o fundamental é chegar nessa pessoa e perguntar como que você pode ajudar. Porque às vezes não tem uma dica mágica e generalizada do que fazer que vai ser útil para todos os casos. Então, se você tiver em um contexto e tiver uma pessoa assim que você perceba que esteja tendo alguma dificuldade, chega nela e pergunta o que está acontecendo e como que ela pode ajudar e ajudar você a se integrar e de uma forma que não seja desconfortável para essa pessoa. E sempre compreender e ver o lado dessa pessoa e que não é só porque aparentemente pode ser uma coisa pequena que não é dificuldade para outra, mas que para ela é muita. Então, já evitar esses julgamentos de que é frescura, de que é pouca coisa, porque se fosse pouca coisa não seria um transtorno. Não é frescura você não saber chegar em um local e dar bom dia. Se a pessoa não dá bom dia e de alguma forma isso causa um mal-estar, não é frescura, porque se fosse frescura não seria um transtorno do espectro do autismo. Até porque você dava indícios que assim, não, não acho que é só timidez, não, não acho que é só uma questão de introspecção, né? Então, eu acho que essa sua dica de chegar e conversar e falar o que está acontecendo, acho que é um ponto de partida importantíssimo. É, mais um comentário, por isso que eu tenho dificuldades em me relacionar com mulheres casadas, elas param para falar mal do marido, eu prefiro jogar videogame com o meu esposo que falar coisas sem sentido.
Mais um comentário. Provavelmente discutiria horas com vocês sobre psicologia e autismo também. Ah, eu também, é um dos meus assuntos mais preferidos do neurodesenvolvimento. Se a gente for pensar assim, numa questão de, a gente tinha até conversado, padrões que te trouxeram assim, alguma delimitação, alguma coisa que você enfrentou, alguma dificuldades, até para você mesmo se autoavaliar, dificuldades na faculdade. Pode trazer para a gente, resumidamente, assim? Mas... É, grande parte das minhas dificuldades foram sociais. E eu até comentei que na faculdade que eu fui fazer amigos de fato. E eu só fui fazer amigos porque tinha a obrigatoriedade de fazer trabalho em grupo. Então, em algum momento eu tinha que falar com alguém. Mas quando chegou esse momento, eu ainda não fui falar com ninguém. Eu fiquei quieta e eu sempre era uma das pessoas que sobram, né? Que é escolhida por último e que tem que me encaixar em algum lugar porque foi o que eu sobrei. Mas aí eu tive a sorte de ter pessoas muito legais perto e aí que elas me convidaram porque elas viram que eu estava ali quietinha e que poderia ser alguma timidez, né? Talvez no pensamento delas, uma dificuldade de interagir. E aí elas me convidaram para participar do grupo. E aí viramos amigos, amigos mesmo, temos uma amizade até hoje. E uma, uma parte, não que seja ruim, mas que é a característica da pessoa autista, da rigidez do pensamento e a mudança de rotina, que quando o grupo tinha que ser feito por mais pessoas e tinha que vir outras pessoas fazer parte, eu já ficava, ai meu Deus, mas vai vir outra pessoa, por que que não deixa só nós três? Mas, e aí foi na faculdade também que eu tive o primeiro contato com o autismo, que infelizmente não foi por nenhuma disciplina, não tem nenhuma disciplina que ensinasse esses futuros profissionais a lidarem com transtornos do neurodesenvolvimento. Foi a partir de um estágio que eu entrei, eu tive curiosidade para saber o que é o autismo, e nesse estágio, estudando por conta própria a princípio, já que não tinha tido um prévio conhecimento sobre isso, eu fui lendo e ainda assim, ok, porque tudo que está no livro parece ser muito. Caraca, é a criança que fica ali se balançando o dia inteiro e que não pode ouvir um barulhinho que vai colocar a mão nos ouvidos, que tem atraso na fala, que tem ecolalia, que tem isso, que tem aquilo. Mas tem muita autista que não tem ecolalia, que não tem atraso na fala, nem deficiência intelectual. A estereotipia pode ser aceitável socialmente porque não é aquela muito visível com movimentos corporais muito perceptíveis, tipo flapping. Às vezes pode ser um balançar de perna que tá sendo feito sutilmente que vai falar que é a ansiedade. Ou Mas então, aquilo, algumas vezes, que pode ser confundido com hiperatividade também, um balançar de pernas. sim, sim. E, e, e aí, por conta desses manuais, desses livros falarem de uma forma muito. E ainda os filmes reforçarem esse estereótipo, né? Do autismo. Por isso que acaba tendo uma visão um pouco errada e generalizada de que o autismo é só aquilo. E muitas vezes o autismo leve, ele é negligenciado e as pessoas estão se descobrindo agora, depois de adultas. Estão vendo É verdade. que as suas descrições, as suas vivências se encaixam também no diagnóstico, mas não do jeito que está escrito. Quando lá no estágio, eu atendendo crianças, algumas que tinha, a maioria era mais severa, mas algumas eram mais leves. Mais leve que eu digo é de não ter atraso na fala e nem deficiência intelectual. E quando eu conversava com os responsáveis dessa criança e ela relatando como que é essa criança em casa e um pouco também de si, eu pensava, nossa, eu era
muito semelhante a essa criança. Eu fazia as mesmas coisas que ela faz. Eu tinha essa mesma sensibilidade, essa mesma dificuldade e e aí por um tempo depois eu fiquei pensando, nossa, será? E aí eu fui pesquisar sobre autismo no adulto e diagnóstico tardio. E aí eu descobri a minha vida. Eu me descobri e foi a melhor coisa que eu fiz. A melhor descoberta da minha vida. Eu fico. é, A Ju colocou assim: eu faço movimentos repetitivos com a língua dentro da boca. Acho que foi a estratégia para me camuflar. Tem bastante gente que continua fazendo movimentos que é imperceptíveis, assim, né? Tipo, Sim, movimentar alguma coisa. Eu fiquei pensando aqui na sua fala e o quanto foi bom esse estágio, quanto foi bom a faculdade. E aí você falou assim, eu fui ver diagnóstico para adultos, né, tardio para o autista, e você falou de o que está nas novelas, o que está nos filmes. E aí eu lembrei de duas séries, a questão do Good Doctor, que, né, também fala a questão do médico autista, e depois um outro que está na Netflix também, que eu esqueci o nome agora, da atípico. série. Isso, Atypical. E eles são totalmente diferentes. E para menina, tem algo que você indica, um livro, uma série, um filme, que a gente pode perceber esses sintomas, ou eu brinco, né? O exagero da arte às vezes, mas que pode dar indício de algum sinal. O, uma, uma outra coisa generalizada que fica em relação ao autismo leve é essa ideia de que a pessoa que é Asperger, que tem autismo leve, é um super gênio. Então, que é obrigatório que ela seja especialista em algum tema, como o da série The Good Doctor, que ele é muito bom na medicina e que desde criança praticamente ele estudava isso, né? Que é outro mito. Às vezes o autista ele tem a inteligência dentro do padrão de normalidade, não Dentro da vai média. isso, não vai ter nenhuma coisa extraordinária. Ele é bom E naquilo que ele mais estuda. Aí sim, assim como qualquer outra pessoa. sim, a outra série atípica tá um pouco mais assim próximo, mas de qualquer forma é complicado porque todo autista vai ser diferente, então não tem como uma retratar todos os casos Sim. e ver. Sobre filmes que eu poderia indicar, eu até tenho uma lista, mas eu não vou me lembrar agora. Eu posso passar depois essa lista, compartilhar com o pessoal, uma Tá lista de vários ótimo. filmes. Tem um livro que você indicaria para mulheres autistas, assim, um livro que você usa de cabeceira, alguma coisa assim? Não exatamente, mas tem um livro ilustrado, um HQ, que conta a história de uma mulher autista de 27 anos que descobriu, se descobriu autista e o diagnóstico nessa idade. E que quando eu li, parecia que estava falando de mim. Então, é muito interessante ver isso, porque você vê que não é a única pessoa que passou por isso e por coisas assim semelhantes a isso, que outras pessoas tiveram dificuldades semelhantes e que junto a gente consegue se conhecer através do outro, que é A Diferença Invisível, o nome do livro. Olha. Ó, gente, ela já deixou a dica aí. Quem quiser saber mais, segue lá o perfil dela, hein? Que eu acho que a grande maioria já está te seguindo. Para a gente terminar aqui, olha que legal! Publica logo o seu para ser o nosso livro de cabeceira, viu? Fica aí o incentivo, fica a dica. Você pode repetir de novo o título do quadrinho, do A HQ? Diferença Invisível. Deixa eu ver, tem mais um comentário aqui. Só tem duas sugestões de filme. Adam, que mostra um autista normal sem altas habilidades, e Grandin, que é uma história real. Para a gente terminar, obrigada a todos que estiveram aqui.
Acho que tem mais um comentário, mais uma dúvida, será? Eu me vejo no espectro, estou estudando há 2 anos por causa do meu filho que tem um diagnóstico. Ah, e tem uma, só para trazer assim, né? Estão estudando também essa questão da genética hoje, para a questão do autismo também. Então, acho que você está no caminho certo aí, Samantha. Assim como o TDAH e a questão bipolar também tem uma questão também da genética, estamos aí caminhando. Ah, trouxeram até o autor da Diferença Invisível, que é a Julie Daché. É muito comum mesmo os pais terem o diagnóstico após o diagnóstico do filho, né? Justamente por ter passado despercebido, ter uma sutileza assim no comportamento, na forma de E agir. como a gente começou a falar também não se falava sobre isso, né? Não se pesquisava sobre isso. E eu brinco que nem todo mundo tinha rede social para fazer lives, tá, essas coisas, para compartilhar conhecimento com a população, né? Porque isso que você faz no seu canal, que já já você vai dar todas as coordenadas para a gente entrar lá e acessar, tinha conteúdo de qualidade, acessível, para fazer as pessoas, né, começarem a se auto-perceber. Então, a importância do seu canal, eu acho que é isso, de olhar não só para mulheres, mas para meninas, para adolescentes e falar, olha, talvez isso que ela está passando não é só uma dificuldade simples, vamos pensar numa questão de depressão, uma questão de ansiedade, tem algo além disso. Então, você está usando muito bem dessas ferramentas e, por favor, deixe aí os seus contatos agora. E quanto tempo a gente tem? Eu acho que a gente tem mais 5 minutinhos. Ah, tá. Então, a gente acaba aprendendo mais sobre autismo a partir dos próprios autistas. Às vezes tem muito profissional que fala coisa que às vezes é um absurdo, mas ouvindo outros autistas, a gente conhece muito mais. E eu, ouvindo outros autistas, eu me compreendo e me conheço um pouco também a partir deles. E eu até vi que entrou alguns aqui que eu conheço. O William tá aqui, eu ouvi ele entrando. Ele tem um canal no YouTube também e ele traz bastante informação sobre o assunto. O Lucas do Arte Asp, ele tinha entrado aqui. Ele não tem um canal no YouTube, mas ele usa aqui o Instagram para informar sobre autismo e fazer esse trabalho de conscientização com as pessoas. E o meu canal no YouTube se chama Desordem do Espectro. Eu tenho vários vídeos sobre autismo, sobre as características do diagnóstico, sobre o autismo na mulher, sobre neurodiversidade. E aqui também no Uhum. Instagram eu falo bastante sobre isso. Eu falo sobre outras coisas além do autismo também, porque hoje mesmo eu postei um vídeo curtinho falando que não é só porque eu sou autista que eu sou só autista, eu sou outras coisas além disso. Eu gosto É de outras coisas, falo psicóloga, sobre outras coisas. e eu vi que você às vezes usa de humor sático. Eu vi outro dia você falando meu melhor sorriso, e aí você travou o sorriso. Então você usa o bom humor, é uma pessoa encantadora e ainda por cima agrega a vida de muitas pessoas. Obrigada, Camila, por você ter aceitado o convite para vir aqui no meu canal, ajudar todas essas pessoas que por aqui passaram, que não te conheciam e agora estão te conhecendo através do meu perfil. Obrigada a todos que participaram. Eu acho que você finalizou com chave de ouro a importância de que assim, eu não sou só autista, né? Eu sou, acho que além de tudo, uma pessoa linda e que vai ajudar muitas outras mulheres aí, não só mulheres, mães, pais, enfim, a toda uma população. E só deixando claro, gente, a Camila, quem a conhece sabe de onde ela é, mas quem aqui do meu canal não sabe, ela é do Distrito Federal, tá? Então, quem tiver por aí, ou quem quiser conversar com ela, ela já deixou o Instagram e e o YouTube dela. E também, quem quiser conversar mais profundamente com ela também, só entrar nesses canais aí, ela dá toda a atenção pra gente, tá? Ela é super carinhosa e receptiva para nós.
Se alguém A live vai, a live vai sim ficar gravada, viu? Não se preocupe. Vou deixar lá no IGTV. Pode falar, querida. Se alguém tiver alguma dúvida, se algum comentário tiver passado despercebido, é só mandar pra gente, que a gente responde depois por mensagem. Com E certeza. foi muito legal conversar com E você. ela vai deixar lá também a lista dos filmes, viu, gente? Vamos cobrar. É, Eu adorei conversar com você. Você foi super receptiva. Eu adorei conversar com você. Você foi super receptiva ao convite. Se mostrou muito humana e eu acho que todo mundo que te conhece fala que você é uma pessoa linda é porque você é de verdade. Acredite nisso. obrigada pelo convite. Eu adorei conversar com você também e passar um pouco disso para as pessoas, né? Que é muito importante essa conscientização, esse saber sobre o autismo, a partir do autista principalmente. Sim, como eu disse para você, assim, leio bastante por conta, acho que da minha curiosidade, da minha formação em neuro, mas também eu falei assim, nada como um exemplo para a gente falar assim, é real isso? Acontece isso mesmo? Qual é a diferença, né? Porque o que está no livro é alguém escreveu, não vivenciou. Uhum, Então exatamente. era isso. Obrigada, viu? Gratidão a todo mundo que esteve aqui e contribuiu para esse bate-papo tão gostoso. Obrigada, gente. Obrigada a você também. Tchau! Tchau.